Bem-vindos a mais um vídeo no canal NEGAITO. Hoje, temos a parte 2 da história do universo 898. Nessa terra alternativa, por causa de um simples prego, o Superman nunca foi encontrado pelos Kent. E como consequência, ele não fez parte da Liga da Justiça. Dividimos esta história em 3 partes, então inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro dos novos conteúdos. The Sad informava a Darkseid sobre um terrível dano ocorrido em Apocalipse. Quando os parademônios se dirigiam à Terra transportando o dispositivo Doomsday, chocaram-se contra um campo impenetrável que redirecionou a detonação deste artefato para o ponto de saída, provocando uma enorme explosão. Devido às reservas do elemento 10 que possuíam, deixando vulneráveis os ocupantes deste local. Darkseid e seu povo assumiram que isso era um ataque de Novo Gênesis, porque os humanos não eram capazes de criar tal tecnologia para proteger a Terra. Nesse exato momento, Mr. Miracle e Big Barda foram capturados durante uma operação de resgate não relacionada ao que ocorreu em nosso planeta. Mas essa infeliz captura os fez parecer culpados aos olhos de Darkseid, que sem hesitar declarou o início de uma guerra. Apesar de Metron ter aparecido para explicar, isso não resolveu nada. Darkseid, paranoico demais para crer em coincidências, decidiu responder ao suposto ataque. Somente na manhã seguinte, após dirigir a noite inteira, Lois Lane soube do homicídio cometido pelo Batman. É verdade que ele foi responsável pela morte do Coringa, mas a mídia estava culpando-o por ter assassinado todos os internos do asilo Arkham, mesmo quando Batman desapareceu entre as chamas e a explosão do prédio. Os noticiários ainda se perguntavam se isso foi realmente um acidente ou apenas uma tentativa desesperada do morcego para destruir as evidências de seu crime. Após as investigações, a única certeza é que ninguém escapou da área em chamas. Batman estava morto e Alfred Pennyworth ouvia com tristeza sobre essa declaração. Mesmo preocupado a noite inteira, o mordomo respirou aliviado por um instante ao ver Bruce chegar à caverna carregando Selina nos braços. Mas ao perguntar onde estavam Batgirl e Robin, Batman só foi capaz de responder a palavra mortos. Vez após vez, a Liga da Justiça dava Batman como perdido, pelo que diziam nos noticiários. Era evidente que tudo o que aconteceu até agora estava relacionado. E o campo de força ao redor da Terra deixava evidente que o inimigo era alguém extremamente poderoso. Já que Martian, Manhunter, Hawkeye e Aquaman decidiram ficar fora dos assuntos humanos, o resto da equipe começou com missões individuais para tentar descobrir o cérebro por trás desta operação. Flash tentou localizar os vilões que já conheciam para saber se algum estava envolvido neste assunto, mas só encontrou esconderijos destruídos. O quartel do culto da cobra, a fortaleza do Dr. Zing, a cidade de Gorilla Grodd e o esconderijo da Irmandade do Mal. Tudo estava em ruínas e os vilões foram eliminados sem rastros. O velocista foi ao esconderijo de Ra's al Ghul durante um ataque ao local. Ele encontrou o próprio Amazo, tentando acabar com a cabeça do demônio e seus súditos. O herói buscava respostas. Embora Amazo copiasse habilidades meta-humanas, Flash tinha muito mais experiência com seus poderes. Antes que o androide pudesse igualar sua capacidade de fazer suas moléculas vibrarem, o velocista o incapacitou, removendo seu cérebro. Grace contou ao herói que há algum tempo várias organizações criminosas vinham lutando entre si sem motivos claros. Com o tempo, eles enfraqueceram e descobriram que outra organização secreta havia provocado a batalha entre eles, deixando-os vulneráveis para um golpe fulminante realizado por máquinas como Amazo. Os impérios criminosos foram destruídos por aqueles que também propagavam o ódio contra os super-heróis? Tudo isso fazia parte do plano para desacreditá-los. Grace convidou Flash para ir com eles a um refúgio seguro em agradecimento por tê-los salvo, mas ele recusou. Tinha que resolver este caso. A cabeça do demônio só deixou um último aviso: não confia em ninguém. Hal Jordan foi visitar John Jones para tentar convencê-lo a usar suas habilidades para se infiltrar na LexCorp e descobrir se Luthor estava por trás dessa campanha contra os heróis. Embora fosse verdade que este homem havia iniciado as leis anti-meta-humanos, também era verdade que a tecnologia que o Joker possuía e a usada para gerar o campo de força em torno da Terra estava milhares de anos à frente para ser criada por humanos. Considerando tudo isso, havia a possibilidade de que realmente existisse um invasor alienígena no planeta. No Colorado, Ray Palmer usou suas habilidades para se infiltrar na residência de Clifford DeVoe, mais conhecido como The Tinker. O nível de segurança era excelente e superar cada armadilha foi muito difícil. Ray quase morreu na tentativa, mas conseguiu chegar ao escritório do Tinker. Encontrou planos e relatórios que referenciavam o campo de energia ao redor do planeta. Análise do clima, estatísticas de crime, sequestros alienígenas. Entre tantos papéis no chão estava também o cadáver de DeVoe. Tudo parecia não ter relação.
Atom deduziu que ele não havia planejado nada disso, mas sim que havia descoberto algo e foi assassinado antes que pudesse divulgá-lo. Seu pescoço estava quebrado e manchado por um químico estranho. Grace só pôde se perguntar quem poderia ter sido capaz de entrar neste lugar e sair sem deixar rastro. Lois Lane estava em Metrópolis para uma entrevista com Perry White. O motorista ainda estava ocupado com Lex Luthor nesses momentos, e disparos de arma de fogo alertaram a segurança. Metamorfo foi pego de surpresa no meio deste ataque e para os guardas era inútil tentar detê-lo. Ele escapou facilmente pelas grades de ventilação, deixando o cadáver de Perry White no chão. Enquanto Lex Luthor acabou com uma pancada na cabeça e Jimmy Olsen saiu ileso, Lex se apresentou a Lois, mesmo nessas circunstâncias lamentáveis, dizendo que Perry morreu sabendo que os meta-humanos o procurariam por divulgar a verdade sobre eles. Jimmy disse que Luthor era um alvo prioritário por sua postura em relação aos heróis. O ataque de Metamorfo, que supostamente era um dos bons, foi registrado graças a uma câmera de segurança. Lex garantia que a fraude dos heróis estava prestes a ser revelada, mas de repente ele sofreu uma espécie de colapso e teve que ser levado ao hospital. Como Lois Lane ficou sem uma história após a morte de Perry, mesmo assim, Jimmy a ajudou, sugerindo que visitasse um centro de pesquisa alienígena no Kansas. Lá estavam todas as respostas para expor esses extraterrestres que se passavam por heróis. Mas meta-humanos seguiam sendo capturados globalmente. Aquaman observou à distância seu irmão Orm tentando destruir uma máquina que capturou um de seus amigos. Embora o Rei dos Oceanos defendesse o direito dos humanos de navegar neste território, a realidade é que esta embarcação não parecia construída pelo homem. Além disso, Orm falava a verdade sobre o sequestro de seu amigo e outras espécies marinhas. Antes que pudessem deduzir o significado, foram atordoados por uma rajada de mísseis. Mulher-Gato recuperou a consciência e, alterada, perguntava repetidamente sobre Batgirl e Robin. Alfred ajudou-a a lembrar que eles e o Coringa haviam sido assassinados e fez com que ela soubesse disso. Desde então, Bruce não havia sido capaz de dizer uma única palavra. Ele só conseguiu chegar à caverna e se proteger por puro instinto. Os dias passaram e Bruce continuava em uma espécie de transe. Não havia como fazê-lo reagir, então Selina teve uma ideia um pouco estranha para chamar sua atenção. Robin apareceu das sombras, lembrando Batman de sua promessa de lutar pela justiça. Apesar das circunstâncias, Bruce lançou-se histericamente contra a figura, descobrindo que era Selina. Alfred se desculpou pela enganação, pois não tinham mais ideias para trazê-lo de volta à realidade. Só lhes restou observar como o homem desmoronava apenas ao lembrar o que todos sofreram naquela noite. Por culpa do Coringa. Lanterna Verde enfraquecia progressivamente por causa do campo de energia. Mas suas pesquisas deram resultado quando finalmente encontrou o rastro que o levou até a origem deste escudo. Acabou na França, onde no topo de um prédio encontrou uma máquina refletora. Essa não era a real causa do campo, era só uma cilada. Dahl tentou reagir parando os escombros para evitar mais feridos. Porém, o maior desastre e o Conde Vertigo dificultaram as coisas para ele. Lanterna conseguiu deixar Vertigo fora de combate. Embora ele tenha tentado interrogar Desastre para descobrir o que faziam ali, morreu antes de revelar o que sabia. Todo o evento foi captado pelos noticiários à distância, e o melhor que Hal podia fazer era se afastar daqui. Os Outsiders conseguiram encontrar uma pista ao procurar seu companheiro Metamorfo no Ártico, lugar onde receberam seu último sinal junto a Simon Stagg, 2 meses atrás. O cadáver deste último e seu companheiro estavam aqui e perto deles encontraram uma porta escondida. Ao entrar, descobriram uma enorme máquina como nunca antes tinham visto, e imediatamente foram atacados e derrubados por uma figura desconhecida. No Centro de Pesquisas Alienígenas em Kansas, Lois percorria os corredores enquanto lia. Explicou que todos os meta-humanos aqui retidos já haviam confessado ser extraterrestres e que sua única intenção era dominar o planeta. Lane achou isso muito estranho, pois já havia visto alguns deles salvando inocentes no passado. Também disseram a ela que Perry White estava trabalhando em um documentário para tornar toda essa informação pública. Mas agora que infelizmente ele havia sido assassinado, sugeriram que Lois continuasse com esse trabalho. Antes de partir, Lana Lang se despediu dela deixando um pequeno cartão em sua mão com o nome da fazenda Kent. Em uma entrevista de emprego na X-Corp, os funcionários presenciam uma batalha do lado de fora do edifício. Metamorfo estava lutando contra agentes blindados e o Caçador de Marte foi obrigado a abandonar seu plano para ajudar seu amigo. John tentou acalmar Rex, mas seus poderes estavam descontrolados. Ele apenas teve forças para dizer que foi obrigado a matar pessoas. Eles o estavam controlando mentalmente. Aparentemente, ele ficou preso por um tempo até finalmente conseguir fugir.
Infelizmente, as armas desses agentes conseguiram desestabilizá-lo, acabando com ele. Martian Manhunter estava furioso, mas não perdeu tempo com esses sujeitos. Ele adentrou a X-Corp para encontrar Luthor, mas foi derrubado instantaneamente por uma criatura monstruosa desconhecida. Batman conseguirá recuperar sua sanidade? O que Lois Lane encontrou na fazenda dos Kent? Alguém poderá resgatar os Outsiders, a Doom Patrol, Aquaman e Martian Manhunter de seus captores? Descobriremos na terceira e última parte desta história. Obrigado.